Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando por aqui mais um encontro, mais um conteúdo de História. Hoje praticamente nós vamos dar o pontapé inicial da nossa matéria, a nossa primeira matéria que nós vamos estudar nesse ano de 2021 com vocês aí do sexto ano. Hoje nós vamos fazer uma introdução praticamente aí, né, do que significa então a História, o que nós vamos estudar então na matéria de História. Eu já adianto para vocês aí, quando eu tinha a idade de vocês, eu não gostava muito da matéria de História não, confesso para vocês. Mas depois eu fui tendo professores que me inspiraram, professores que me fizeram a passar a olhar a história com uma maneira diferente, trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para a nossa realidade, me fez me apaixonar e depois logo lá na frente eu fui fazer a faculdade de História. Então, a princípio, talvez a gente fica meio assim, mas para que estudar coisa que acontece lá atrás, enfim, mas eu vou demonstrar para vocês através dessa introdução à história, o que realmente a história é válida, o que ela pode estar acrescentando aí no nosso dia a dia. Vocês tiveram a oportunidade de estudar História, né, do primeiro ao quinto ano, com a professora de vocês, mas já adianto para vocês que agora, a partir do sexto ano, é um aprofundamento maior aí do que vocês estudaram do primeiro ao quinto ano. Aqui agora vocês vão estudar detalhadamente todos os detalhes mesmo, o que aconteceu desde o início da formação de tudo, que é a base do sexto ano, até chegar lá no nono ano, depois recordando novamente no ensino médio, a nossa história atual, que é geralmente os presidentes atuais, a ditadura militar, são coisas, assuntos relacionados ao nosso cotidiano. Eu vou demonstrar para vocês que a história é dividida em umas partes bem interessantes, que vai facilitar o entendimento melhor da matéria de história para vocês, tá bom? Então, o primeiro título da matéria de vocês, que vocês têm na apostila de vocês, estou aqui com um exemplar da apostila de vocês, que é essa aqui, né? Ó, se vocês abrirem na apostila de vocês aí, na parte de História, né? Na página que eu posso falar para vocês aí na página 2 ou 1, né? Da apostila de vocês, o título é esse aqui, ó, Introdução à História. E o que nós vamos estudar então nessa parte de Introdução na História? É realmente a base de tudo, né? O que é a história? O que nós vamos estudar então aí na parte de História que nós vamos aí, né, aprofundar depois mais lá na frente. Então, a base é essa aqui, né? Ó, o que é história e por que estudá-la? Então, se você digitar no Google, se você pesquisar na apostila de vocês, vai sair a seguinte resposta, ó, que história é a ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Então a resposta seria essa aí, ó, é a ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. É uma ciência. É fato que ela é uma ciência que está estudando o comportamento do homem durante o tempo e a sua evolução também. Então, voltando à pergunta mais uma vez. A história, na verdade, possibilita a gente entender o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, igual eu falei para vocês. Mas quem foi o responsável por ir lá atrás de tudo e estudar e pesquisar se realmente aconteceu aquele fato ou não? São pessoas especializadas. Tem várias pessoas que têm, né, títulos aí de historiadores, de arqueólogos. Então é um conjunto de pessoas que estão estudando e estão garantindo para a gente que realmente aconteceu isso lá atrás. Mas não é uma ciência exata. Por exemplo, a matemática é uma ciência exata. Você vai lá, faz o probleminha, resolveu lá o que você tem que fazer, dá aquele resultado exatamente. Já a história não é uma ciência exata. Pode ser que tenha dúvidas, pode ser que realmente tenha preceitos que realmente aconteceu aquele fato ou não. Mas quem garante essas dúvidas, quem garante esse entendimento somos nós. Nós é que vamos gerando isso na nossa cabeça, na nossa mente, se realmente aconteceu aquele fato, sim ou não. Então, a história é uma ciência que não é exata. É uma ciência humana, claro, que pode gerar dúvida durante nosso período de estudo que vocês podem estar acompanhando. E é muito legal, que eu quero muita opinião de vocês, se realmente vocês acham que realmente aconteceu daquela forma, se realmente aconteceu aquele fato naquele período mesmo, se foi daquela forma que aconteceu. Então, eu quero muita opinião de vocês. E o interessante é que vocês vão perceber o seguinte, que tem vários assuntos de história que tem 2 ou 3 versões. Aí você fica imaginando, mas qual que eu acredito? Eu vou dar a possibilidade para vocês entenderem as 3 ou as 2 versões, mas você acredita no que você quiser. Por exemplo, nós vamos estudar, né, logo, né, nas próximas aulas, sobre a criação do mundo. Então, na criação do mundo nós temos 2 versões, a versão da igreja e a versão da ciência. Então, vou estar explicando para vocês as 2 versões, como que o mundo foi criado. A que você acredita é que a sua doutrina, que a sua família, é claro, aí tem, né, o entendimento melhor para você, tá bom? Mas é interessante que a gente vai estudar tudo direitinho para que vocês aí sempre tenham as 2 versões bem compreendidas, ok?
Bom, continuando aqui, meninos. Então a história é isso tudo que eu falei com vocês, né? É a ciência que estuda as ações durante o homem, durante o seu tempo aí. Essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, gente, ela é bem legal, que ela representa para a gente aí, né, a evolução da história, ou seja, a evolução do homem durante o tempo. Então, se a gente pegar, né, desde o início aqui nessa imagem aqui, ó, a gente vai perceber que o homem ele foi evoluindo até chegar na forma humana mesmo que a gente está acostumado a ver hoje, né, que é sem pelos, né, enfim, mas essa imagem representa direitinho para a gente essa evolução. E durante essa evolução do homem aí, o homem teve o quê? Várias conquistas, várias evoluções também, tanto na questão intelectual, na sua inteligência, mas também no seu comportamento no dia a dia. Se a gente for perceber, né, hoje o homem é muito mais rápido, o raciocínio do homem é muito rápido, né? Principalmente a geração de vocês. Vocês assimilam as coisas rápidas, relacionadas até à minha época, posso dizer assim. Então, naquela época, onde tudo começou, o raciocínio do homem era muito mais devagar, era muito mais lento, né? Então, se o raciocínio dele era muito mais devagar, muito mais lento, o seu dia a dia também não seria diferente. Até as coisas em sua volta, para ele cozinhar, para ele estar se alimentando, para ele estar tendo um lazer, para ele estar se divertindo. Então, era muito mais devagar do que nos dias de hoje. Hoje em dia, né, a geração que são separadas de 20 em 20 anos, né? Vocês vão estudar isso em geografia, possibilita isso, né? Geração X, geração Y, geração Z, que são aí divididas então as gerações. De 20 em 20 anos separadas então as gerações. Então, a gente vai perceber que na nossa história, durante a nossa história, o homem foi evoluindo. Olha só que exemplo que eu trouxe para vocês também aqui, que está nessa imagem. Por exemplo, aqui é uma pintura rupestre, que nós vamos estudar depois separadamente. O que seria uma pintura rupestre? Uma pintura que o homem fazia nas cavernas, que era o seu diário, o seu cotidiano no seu dia a dia. Hoje em dia a gente não se vê muito mais o homem fazer isso, né? O máximo que ele faz o relato dele aí em rede social, seja em Facebook, seja em WhatsApp, enfim, né? Onde ele faz o seu relato, que é o seu diário no dia a dia. Naquela época não tinha nada disso, então era relatado o seu dia a dia, o seu cotidiano nas pinturas nas cavernas. E foi aí que entra aí, né, a questão do historiador. Então por que a gente sabe que naquela época acontecia daquela forma, ou a gente está deduzindo, a gente está chutando? Não. Os historiadores, os pesquisadores foram lá atrás e tentaram, né, através das suas pesquisas, relatar para a gente como que era naquela época, como tudo começou, através das suas pistas, através das suas fontes históricas, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Ah lá, o que o historiador faz na verdade? Ele estuda a humanidade, interpreta as relações, exemplo, o encontro familiar. Então, por exemplo, quando vocês vão na casa da avó de vocês ou da tia de vocês, num domingo, né, almoçar, eu sei que não está podendo muito fazer muito isso agora, muitas reuniões, mas antes vocês faziam isso, né? Então, um encontro familiar, né, quando você está lá conversando com a avó, com a tia, com o tio, com o primo, enfim, ali saem muitas histórias. Saem muitas coisas, por exemplo, aquela tia que gosta de comentar com vocês que naquela época, quando ela tinha idade de vocês, era diferente. O avô, ou a avó que gosta de estar fazendo algum tipo de comparação também. Então, é mais ou menos isso que o trabalho historiador faz. O historiador vai lá e pesquisa como que era naquela época. O encontro familiar também é um trabalho de historiador. Ali você possibilita a conhecer coisas na idade dos avós de vocês, do tio, dos pais de vocês, como que era naquele período, como que era naquela época. E é mais ou menos isso que o historiador faz. E é isso que ele fazia. O historiador ia lá atrás e fazia essas pesquisas concretas, na verdade, né? Claro, gente, a gente vai surgir dúvidas, vai ter opiniões diversas, claro que vai ter, mas ninguém fez uma pesquisa também em vão. Ninguém chutou lá uma pesquisa, aconteceu dessa forma e pronto, acabou. Não foi chutado, não foi deduzido. Foi feito pesquisas mesmo, aprofundadas, e que fez, então, aí esses relatos para a gente aí sobre o historiador. Mas sobre o papel do historiador, como que ele trabalha, nós vamos fazer na nossa próxima aula. Por quê? Nossa próxima aula, vocês irão ter um dia de historiador. É isso mesmo, vou dar um curso básico para vocês aí, como que o historiador trabalha, porque na minha formação também lá na faculdade, eu tinha duas opções. Ou eu me tornava um historiador ou um professor. Eu optei mais para a parte de professor. Historiador fica mais na questão de pesquisa, né, ir a fundo, em campo, enfim. Então eu optei mais em ser professor. Então eu vou estar ensinando para vocês como que um historiador trabalha. Como que ele pode pegar determinado objeto ou determinado lugar e fazer então uma pesquisa bacana sobre isso. Então nós vamos aprender isso na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro.
Mas eu separei um videozinho bem legal, bem ilustrativo para vocês e gostaria que vocês acompanhassem comigo como que é, então, a questão histórica. O que é história, na verdade, só para a gente fazer um resuminho bem bacana, para a gente entender um pouco melhor sobre tudo que eu falei na nossa aula de hoje, ok? Vamos acompanhar o vídeo, logo depois eu volto com vocês por aqui para a gente encerrar. Primeiramente, para você, o que é história? Por que estudamos história? Provavelmente sua resposta será: é o estudo do passado, ou que estudamos história para aprender com os erros do passado e não voltar a cometê-los no presente. Não, isso está completamente errado. Se fosse verdade, não haveria mais guerras, preconceito, fome, desigualdade, intrigas políticas, etc, etc. A história estuda a vida humana através do tempo, o que os homens fizeram, pensaram ou sentiram enquanto seres sociais. O historiador, por meio do método científico, investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Seu trabalho se baseia principalmente na pesquisa através das fontes históricas. Então você pode se perguntar: e o que são essas fontes históricas? Bom, são vestígios que permitem a reconstituição da história, como utensílios, fósseis, cartas, tradições, pinturas, fotografias, filmes e muitas outras. Vale lembrar que essas fontes não definem a verdade do que ocorreu, pois a história é feita de versões. Ela é uma ciência humana e seres humanos estão passivos a erros, ou seja, nenhuma ciência humana pode chegar à verdade absoluta, senão seria exata e jamais humana. Muito bem, meninos, acompanhamos aí esse vídeo, né, que foi bem didático, bem interessante, mostrando pra gente aí, né, o que é a história, né, o que a história possibilita a gente estar estudando. E vocês viram que no vídeo falou até a questão aí, né, que não é uma ciência exata, e sim pode ter várias opiniões e várias divergências também, né. Mas pra gente dar o pontapé inicial na nossa matéria, na nossa questão aí, o que é história, o que nós vamos estudar daqui para frente, eu gostaria que vocês realizassem para mim na apostila de vocês uma atividade bem fácil, tudo que eu expliquei na nossa aula de hoje, nesse restinho de aula que a gente tem ainda hoje, tá bom? São 3 perguntinhas, e essas 3 perguntinhas estão na página número 4 da apostila de vocês. Então vocês irão abrir a partir de agora a apostila 4 a página 4 da apostila de vocês, e irão fazer para mim aí o exercício de aprendizagem número 1, número 2 e número 3. Então página 4, a apostila de vocês, abriu aí na página 4, exercício de aprendizagem número 1, número 2 e número 3. Ah, Vânia, onde que eu posso responder? Na apostila ou no caderno? Onde você achar melhor. Eu acho o espaço da apostila de vocês pequeno para vocês estarem respondendo. Vocês estão no 6º ano já, vocês podem estar gastando, né, o conteúdo de vocês aí, então eu acho o espaço bem pequeno. Então pode fazer no caderno de vocês, tirem a foto e me manda que vocês fizeram a atividade para me dar baixa aí e colocar o pontinho positivo para vocês, que a gente já tinha combinado então no nosso primeiro encontro, tá bom? Então, ó, não deixa de tirar foto, não deixa de mandar para mim a atividade feita de vocês, não. Que na nossa próxima aula, já vou abrir a aula corrigindo essas 3 atividades com vocês e nós iremos fazer então um curso básico aí de historiador. O que o historiador, na verdade, faz para a gente estar realmente sentindo na pele aí, né, essas questões históricas, como que chegou até nós, então, vocês vão aprender de fato comigo por aqui, tá bom? Bom, vocês têm esse restinho de aula para vocês fazerem então essa atividade, capricha na resposta de vocês e quero contar com a devolutiva de vocês também, tá bom? Eu encontro vocês então na nossa próxima aula de história e capricha aí que eu estou esperando vocês, ok? Grande abraço e até lá!